O presidente Jair Bolsonaro fez nesta terça-feira, em rede nacional de rádio e televisão, o quarto pronunciamento sobre a crise do coronavírus. Dessa vez, ele não criticou diretamente o isolamento social como forma de conter a pandemia. O presidente disse ter como missão salvar vidas, mas sem deixar o lado econômico de lado. Solta aí, Robson. Temos uma missão: salvar vidas sem deixar para trás os empregos. Por um lado, temos que ter cautela e precaução com todos, principalmente junto aos mais idosos e portadores de doenças pré-existentes. Por outro, temos que combater o desemprego, que cresce rapidamente, em especial entre os mais pobres. Vamos cumprir essa missão, ao mesmo tempo em que cuidamos da saúde das pessoas. O vírus é uma realidade. Ainda não existe vacina contra ele ou remédio com eficiência cientificamente comprovada, apesar da hidroxicloroquina parecer bastante eficaz. O coronavírus veio e um dia irá embora. Infelizmente, teremos perdas neste caminho. Eu mesmo já perdi entes queridos no passado e sei o quanto é doloroso. Todos nós temos que evitar ao máximo qualquer perda de vida humana. Como disse o diretor-geral da OMS, todo indivíduo importa. Ao mesmo tempo, devemos evitar a destruição de empregos, que já vem trazendo muito sofrimento para os trabalhadores brasileiros. Bolsonaro também recorreu a trechos de uma fala de Tedros Adhanom, diretor-geral da OMS. O presidente afirmou que o remédio não pode ser pior que os efeitos que a pandemia provocará. O Brasil avançou muito nesses 15 meses. Mas agora estamos diante do maior desafio da nossa geração. Minha preocupação sempre foi salvar vidas, tanto as que perderemos pela pandemia, quanto aquelas que serão atingidas pelo desemprego, violência e fome. Me coloco no lugar das pessoas e entendo suas angústias. As medidas protetivas devem ser implementadas de forma racional, responsável e coordenada. Nesse sentido, o senhor Tedros Adhanom, diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, disse saber que muitas pessoas, de fato, têm que trabalhar todos os dias para ganhar seu pão diário e que os governos têm que levar esta população em conta. Continua ainda: se fecharmos ou limitarmos movimentações, o que acontecerá com essas pessoas que têm que trabalhar todos os dias e que têm que ganhar o pão de cada dia todos os dias? Ele prossegue: então, cada país, baseado em sua situação, deveria responder a essa questão. O diretor da OMS afirma ainda que, com relação a cada medida, temos que ver o que significa para o indivíduo nas ruas. E complementa: eu venho de família pobre. Eu sei o que significa estar sempre preocupado com o seu pão diário. Isso deve ser levado em conta, porque todo indivíduo importa. O pronunciamento frustrou a turma do quanto pior melhor. A comunista Jandira Fegali, em suas redes sociais, por exemplo, antes mesmo de Bolsonaro falar, já tentava antecipar o pronunciamento que ainda não tinha acontecido. Ela escreveu, aspas, atenção, Bolsonaro deve falar de noite na TV e pedir o fim da quarentena. Vá para a sua janela e faça muito barulho contra esse tosco. Será o maior panelaço da quarentena, essa postagem da Jandira Fegali. E aí, Augusto, sua avaliação sobre o pronunciamento e as reações todas? Bom, como previmos nos comentários feitos no jornal da Jovem Pan de ontem à noite, que comentou o pronunciamento, Zé Maria e eu estávamos presentes, o Bolsonaro ele continua a ser denunciado pelo que fará na cabeça dos denunciantes. E ele também é acusado de crimes futuros. Então, começando pelo fim, né? Pela declaração, pelo que fez a Jandira Fegali e seus companheiros. Ele frustrou a turma do quanto pior, melhor e reafirmou que vai tentar conciliar o caminho do meio, né, que tenta conciliar o combate à economia e a luta pela sobrevivência, o combate ao coronavírus e a luta pela sobrevivência econômica é o caminho correto, é esse que ele vai seguir. Tomara que faça isso. Zé.
Olha, o presidente Jair Bolsonaro, Augusto, se reposicionou. Ele não recuou, continuou com a grande preocupação sobre a economia, sobre os empregos, mas desfez aquela pecha, aquela imagem que jogaram nele, de que ele estaria colocando em primeiro lugar a atividade econômica, a economia, e em segundo lugar, vidas. Ele apenas diz que faz a equalização. Sobre a volta ao trabalho, ele usou sim as palavras do presidente da OMS, a Organização Mundial de Saúde, o Tedros Adhanom, onde ele mostra claramente de que as pessoas mais simples sofrem muito mais com esta reclusão. E aí o presidente da OMS diz que é de uma origem humilde e sabe muito bem que essas pessoas elas trabalham com o dia a dia, elas comem o que ganham no dia, não podem se dar ao luxo de entrar em sua casa cheia de conforto e ficar esperando. Então, o que o presidente da OMS disse, segundo ele mesmo se explicou, é de que ele cobra responsabilidades dos governos. E o presidente Jair Bolsonaro apresentou exatamente isso, a responsabilidade. Diz que é preciso se cuidar, mostrou ali que o Ministério da Saúde e o Ministério da Economia agem no comando central, que o comando é dele, o governo Jair Bolsonaro. Não existe o governo Economia, o governo Justiça e o governo Saúde, é o governo Jair Bolsonaro, e ele mostrou exatamente isso. E, principalmente, abriu as portas do diálogo para governadores e prefeitos. Esta foi a imagem, né? Esta foi a imagem do pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro, que foi guardado em segredo ali, dizendo que foram poucos que tiveram acesso e teria sido redigido por um grupo ali muito próximo do presidente Jair Bolsonaro. A indicação é de que os filhos não participaram da elaboração deste último pronunciamento. As repercussões hoje foram muito positivas com relação ao pronunciamento. Só não ficaram melhor diante da republicação do presidente daquele vídeo fake que mostra um desabastecimento na Ceasa, em Minas Gerais. Agora, esta reação aí da Jandira Fegali, do PCdoB e de outros parlamentares tentando dizer ali que o presidente Jair Bolsonaro iria pedir o fim do afastamento social e alguma coisa como reclusão horizontal, vertical, que não existe, né? Não há como fazer esse afastamento, né? Se não fosse essa previsão aí e tal, hoje nós estaríamos vivendo uma comunhão ali, viu? É possível, sim, unir oposição e governo, Congresso Executivo com o Judiciário no combate a esta pandemia que assusta o mundo, não é só o Brasil, não. Pois é, né, Augusto? E cobravam do presidente justamente um discurso assim, né, mais distante daquilo que ele vinha adotando antes, né? E agora ele até escolheu outro canal, né? Não falou pelas redes sociais, procurou justamente fazer um pronunciamento em rede de rádio e televisão, né? Exato. Olha, faltou grandeza, né, a muita gente aí para reconhecer que foi um pronunciamento muito bom e um pronunciamento que torna as coisas claras por parte do governo e é tranquilizador em consequência disso. Muita grandeza por quê? Veja, vamos ver a reação da imprensa. Por exemplo, pegar aqui as manchetes dos jornais, tá? Tá aqui, a Folha registrou o seguinte: Bolsonaro muda o tom, fala impacto e desafio de geração. Não dá para entender. Agora, também não dá para entender o seguinte, mas isso aí dá para entender o que a Folha quer dizer. Anticrise, presidente chora e busca apoio militar. Aí você vai ler o que significa esse negócio, o que explica essa submanchete. Está assim: Jair Bolsonaro tem demonstrado fragilidade emocional na crise e buscado refúgio no setor militar devido à falta de apoio interno por ministros do governo. Em ao menos uma ocasião recente, chorou ante interlocutores do Palácio do Planalto. Quer dizer, quem? Quais interlocutores testemunharam isso aí? Agora, é um choro e o título diz: chora e busca apoio militar. Qualquer bebê de colo iria entender o seguinte: ele está chorando sem parar, inteiramente com uma crise de equilíbrio, sem equilíbrio emocional nenhum, e buscando apoio nos quartéis. Não é nada disso,
e, de novo, aquele tipo de reportagem atribuída a fontes que preferem não se identificar. No caso do Estadão, está aqui a notícia na primeira página, o título usado na primeira página diz: na TV, Bolsonaro usa discurso da OMS. Alguém entendeu? Não, mas dá para entender a manchete errada. Metade dos brasileiros já vivem em cidades com coronavírus. Claro, se atinge as grandes cidades, né, o número de possíveis vítimas é muito grande. Só que você tem de considerar que a imensa maioria dos municípios brasileiros, são contados em milhares, esses municípios têm alguns, mais de 1.000 com menos de 5 mil habitantes, esses estão fora de perigo. Essa deveria ser a manchete. Mas a tentação por deixar o Bolsonaro mal no retrato é superior a tudo, quando o dever de qualquer jornal é informar corretamente os seus leitores. Pois é, né, Zé? Até aí dá para ver a mudança, né? A mudança de tom da abordagem, né? Exatamente. Essa fala do presidente Jair Bolsonaro é uma inauguração ali de um momento novo, onde ele assume claramente ali que existiam divergências no governo, existem, mas que há um poder central, não existe, como eu disse, né, o governo do Ministério da Saúde e outro do Ministério da Economia. Olha, Augusto, nós estamos cansados de ver aqui reuniões envolvendo integrantes do Ministério da Saúde e do Ministério da Economia, tentando chegar ali a um bom termo sobre as medidas a serem editadas, as medidas a serem tomadas tanto na área de saúde como na área de economia. E vejo também um esforço muito grande do ministro Wagner Rosário, no sentido de dar ali um suporte legal muito grande, porque apesar desta emergência, a máquina pública não pode sair por aí jogando dinheiro pela janela. Então, há sim um suporte de todo o governo nestas ações. E aí ficam pegando palavras aleatórias do presidente Jair Bolsonaro exatamente para descredibilizá-lo. E esse ataque ele é covarde porque ele não apresenta uma denúncia, são insinuações, são falas, fotografias tentando desqualificar o governo, e isso é uma covardia.